Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria nós estarmos juntos mais uma vez. O vídeo de hoje, né? Este é o nosso querido Aquecendo o Coração, é, é algo que é um momento que nos prepara literalmente para podermos estar juntos na escola bíblica dominical. Nós vimos no último Aquecendo o Coração, né? O 3, esse é o 4. Nós vimos como é que a igreja cresceu nas casas. Agora, de forma muito interessante, o evangelismo não ficaria somente ali na Judéia, tá bom? A evangelização tinha caráter absolutamente mundial para todos os povos. Então, nós fomos expulsos de Jerusalém, né? Chegou um momento que ninguém mais aguentava a gente em Jerusalém, fomos expulsos de Jerusalém, e aí a igreja se expandiu para todo canto, para todo canto. Ah, Antes mesmo até de sermos expulsos de Jerusalém, os nossos amados apóstolos, cada um, isso não está na Bíblia, tá bom? Isso é da tradição. São livros que nós temos escritos ali nos primeiros anos pelos pais da igreja, né? Que contam toda essa história, daí a tradição. Então, olha que interessante. Os discípulos dos apóstolos, eles escreveram livros e narraram como foi o evangelismo de cada um dos apóstolos. Então, os discípulos de Mateus narram como Mateus evangelizava, os discípulos de João narram como João evangelizava. E assim nós temos livros preciosos escritos pelos discípulos dos apóstolos que ficaram no lugar dos apóstolos cuidando da igreja, que são chamados pais da igreja, narrando como era o cotidiano e como era o evangelismo e que regiões cada um dos apóstolos foram. Na Bíblia, nós temos um livro de Atos que narra exatamente as viagens de Paulo e como Paulo alcançou outros territórios. Mas cada um dos apóstolos foi para um canto e ali evangelizou e sedimentou aquilo que nós chamamos de igreja. Agora, como é que eles fizeram isso? Bem, vamos lá? Vamos para os slides de hoje, porque eles nos ajudam a entender grandemente tudo o que estou falando. Bem, uh, os queridos apóstolos, até mesmo seguindo os passos do apóstolo Paulo, o que eles faziam? Eles, quando chegavam numa cidade, eles procuravam as sinagogas. O que eram as sinagogas? Sinagogas eram estas construções, esses imóveis feitos pelos judeus e não queriam ficar isolados aonde chegavam. Então, onde o judeu chegava, o que ele fazia? Bem, ele está fora de Jerusalém, ele não pode ter um templo, mas ele tem que se reunir para louvar a Deus, para ler a Torá, ler os profetas, para guardar toda a cultura judaica, né? E então eles construíam esses imóveis denominados sinagogas. Olha que interessante. Aqui está um desenho sobre uma sinagoga da época de Cristo, tá? Veja que você tem a entrada e você aqui dentro tem o local onde os homens ficavam, que era na parte inferior. Nas galerias ficavam as mulheres e as crianças. Eita, pastor, mas que coisa horrível, né? Separar homem de mulher e, assim, que preconceituoso botar a mulher na galeria. Não, ao contrário, era um sinal de respeito. Primeiro porque ela estava dentro da sinagoga com os homens, tá? O que já era um avanço social muito grande. Em segundo lugar, ela ficando nas galerias, isso retirava a mulher dos olhares maliciosos daqueles homens judeus
pervertidos. Então, isso preservava a mulher para que ela pudesse ter acesso ao conhecimento, a tudo que está acontecendo, e era um ato muito digno, né? Aqui, em terceiro lugar, você tem a famosa mesa de leitura, tá? A mesa de leitura era onde o rabino do dia pedia as escrituras, lia e depois ia explicar as escrituras. Jesus fez isso. Jesus, além de todo sábado estar na sinagoga, ele chegou a um ponto de se tornar rabi, e ele pegou e leu Isaías, e quando explicou que Isaías se cumpria nele, todo mundo quis matar, né? É normal. E aqui, por fim, um recinto sagrado. Os historiadores, eles divergem muito do que acontecia aqui no recinto sagrado, se era um espaço só para homens, se era um espaço mais democrático, se aqui ocorriam orações especiais, se aqui tinham ritos especiais, mas uma coisa a gente sabe, não tinha sacrifícios aqui, porque o sacrifício era só no templo. Então, aonde o judeu ia e chegava, havendo 10 homens judeus, eles formavam uma sinagoga e construíam uma sinagoga, tá? Para se reunir todo sábado. Aqui, é uma sinagoga aqui no Brasil. Quem é de Pernambuco sabe o que eu estou falando. Essa aqui está na cidade de Recife e foi a primeira sinagoga das Américas, né? Olha que fantástico. Agora não me lembro ao certo se das Américas ou do Brasil, mas eu acho que das Américas. E aqui ela por dentro, olha que interessante, né? Muito bonito. A mesa de leitura, o local onde fica a Torá, né? E as explicações e etc. Bem, é óbvio que aqui nós temos as ruínas de uma importante sinagoga que foi descoberta, a sinagoga de Cafarnaum, aonde nós temos um relato bíblico de tudo que aconteceu com Jesus aqui, né? Está lá em Lucas, e foi muito interessante, né? Ele pega o Salmo 61, Salmo não, Isaías, né? Ele abre, ele lê e ele diz: está se cumprindo agora essa passagem. Resultado, quiseram matá-lo, mas tudo bem, vamos lá. E todos esses dados eu peguei aqui nesse site, tá bom? Muito bem. E aí, o que que acontece? Ah, o querido judeu convertido a Cristo, ele chegava e ia para a sinagoga, ele pedia para falar, um espaço amplamente democrático, e quando ele começava a falar de Jesus, é óbvio que ele ia ser expulso, completamente expulso. E expulso, ele pelo menos conseguia, de alguma forma, transmitir a palavra do Senhor. E aí aqueles outros judeus que o ouviam, né? Aqueles outros judeus que o ouviam, e de alguma forma o Espírito Santo tocava no coração deles, e eles eram tocados por Deus, o que que acontece? Eles chamavam uns apóstolos para ir para a casa deles, e na casa deles começava uma igreja. Começava uma igreja. Mas, pastor, aqui a gente está numa outra cultura, já não está mais em Israel, aqui a gente está em povos dominados pelo Império Romano. Sim, mas isso acontecia muito, 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 muito mesmo, né? E aí, quando você vai para essas casas, você tem dois grandes tipos de casa, tá bom? Você tem a casa do romano ou daquele que vivia no Império Romano, um rico, né? E você tem a casa do romano ou aquele que vivia no Império Romano, um pobre. Deixa eu te mostrar isso aqui que interessante. Olha que legal. Aqui está a casa de um romano rico, tá? A casa de um romano rico. Ou então de alguém que se submetia a, ao Império Romano e era de alguma forma rico, não é verdade? Rico. Eu creio que uma casa dessa
seja, com certeza, uma casa de alguém que ouviu a palavra do Senhor Jesus lá na sinagoga e viu que o apóstolo foi expulso, mas querendo saber mais, chama ele para casa, convida ele para casa, e convidando ele para casa, o apóstolo explica, o Espírito Santo atua e todo mundo é salvo. Pastor, tem gente rica no Império Romano que se converteu ao Senhor Jesus? Tem, é lógico que tem. Vamos aqui. Deixa eu parar aqui a querida apresentação e te mostrar um texto, tá? Para que você veja como isso aqui é importante. Se você abrir comigo em Atos, capítulo 16, nesse momento, você vai ver exatamente tudo que eu te passei acontecendo na prática. Em Atos, capítulo 16, Paulo, né? Ele está ali entrando na Europa, ele tinha a vontade de ir lá para a Ásia Menor, para Bitínia, né? Mas Deus o chamou para a Europa. E a Bíblia diz que na cidade de Filipos, uma mulher chamada Lídia se converteu, né? Vamos lá, versículo 13, Atos 16 e 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. Lugar de oração era o quê? Uma sinagoga. E assentamos-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Né? Muito bem. E aqui muitos teólogos discutem se Paulo falou dentro da sinagoga e foi expulso, ou se Paulo, antes de entrar, antes de entrar na sinagoga, já conversou com essas mulheres, ou então, sendo expulso da sinagoga, essas mulheres que o ouviram na sinagoga se reuniram lá fora para falar com ele. Tem uma certa discussão, mas tudo bem, vamos lá. Versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela em sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel no Senhor, entra na minha casa, ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, olha que interessante. Olha como as coisas aconteciam. Lídia, que é uma dessas mulheres que Paulo fala, tá? E aí a dúvida, né, se Paulo falou na sinagoga e somente quem quis ouvir depois Paulo dele ser expulso foram as mulheres, ou se ele conversa antes com as mulheres. E eu prefiro seguir a corrente que ele falou na sinagoga, ele foi expulso da sinagoga e aí as mulheres o chamaram para ele falar, porque era proibido um homem falar com mulheres se os esposos não estivessem juntos, tá? Então, o que que acontece? Quando ele fala, de alguma forma ele tem autorização do marido e da mulher para que a mulher ouvisse. E Deus abre o coração de Lídia. E Lídia é uma mulher rica, rica. Ela é vendedora de púrpura. Então, Lídia tem essa casa que aqui está. E ela constrange Paulo e Silas para estarem lá, e os dois ficam lá por um tempo, pregando o evangelho. A casa inteira aceita o Senhor Jesus, todos são batizados, e ali nasce a primeira igreja da Europa, na casa de uma mulher chamada Lídia. E tem gente que hoje vem me dizer que mulher não pode ser pastora, que mulher não pode estar à frente de um trabalho, se na Europa a igreja nasce na casa de uma mulher e ela de lá se expande. Não é maravilhoso? Pastor, como é que era a casa de Lídia? Era aquela figura que eu te mostrei, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui de novo com você. Vamos lá? Aqui, então, era essa casa aqui, ó. E é interessante esse tipo
imóvel, né? Porque se você parar e pensar, olha aqui, ó, era essa casa, tá? Uma casa grande, enorme e maravilhosa, e aqui cheia de servos, cheia de escravos, era uma mulher riquíssima. Eu não tenho dúvida que ela tinha uma casa romana riquíssima. Mas pastor, era essa mesma casa dos pobres? E que significava ter uma igreja numa casa como essa, não é? Bem, vamos lá. Isso são perguntas interessantíssimas que nós vamos ter a alegria de responder para você exatamente amanhã no nosso Aquecendo o Coração de número 5. Eu paro por aqui hoje para que o vídeo não fique enorme e ó, um beijo e a paz, Senhor.